vacilo! Você deve estar pensando que conhece exatamente cada peça deste quebra-cabeça, mas eu garanto, não conhece. Há muitas coisas que você ainda não sabe. Lembre-se, este é apenas o começo. Salve, leques de boas! Não, pera, eu errei a intro de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e sejam bem-vindos à verdadeira história de The Walton Files Parte 2. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, essa é uma nova série do canal onde eu faço uma análise completa de cada episódio da websérie The Walton Files. Eu não explico apenas o que acontece em cada episódio, mas também busco sentido em alguns dos vários simbolismos por trás da narrativa e, é claro, trazendo trechos dos episódios adaptados para o nosso idioma. Uma dublagem dirigida por mim e em colaboração com pessoas muito talentosas que aceitaram participar desse projeto. Eu fortemente recomendo que você assista a primeira parte caso ainda não tenha visto, e que esteja de mente aberta, pois pode ter certeza que, apesar do episódio 2 ser antigo e parecer fácil de entender, eu garanto que tem muita coisa que você não sabe sobre ele. Então, já pega o seu uniforme, malas, chaves, escova de dentes, pois hoje nós vamos fazer uma longa viagem pelo secreto e obscuro projeto de realocação. Fita 2. Esse é outro compilado de fitas da Bunny Smiles Inc. Eu consegui entrar em contato com pessoas via fóruns e threads em busca de mais informações sobre a empresa. Essas fitas giram em torno de um tal de projeto de realocação, que começou a ser executado durante o final da década de 70. Um ex-funcionário do BSI me disse que essas fitas eram completamente privadas e que pouquíssimas pessoas tinham cópias delas. E com a empresa desaparecendo no início dos anos 80, todas as fitas relacionadas ao projeto foram banidas ou destruídas. Então essas são super raras e eu sou muito sortudo de ter elas comigo. Quanto a mim, eu tô bem, só ficando em casa bem tranquilo e torcendo para aquele vírus não me fuder. Enfim, se cuidem. É importante lembrar que essa jornada do Anthony procurando as fitas aconteceu em 2020. E você lembra bem o que aconteceu em 2020. A primeira fita começa com a apresentação da BSI de julho de 1978, e já tirando uma dúvida que foi deixada lá no primeiro episódio, onde nós não sabíamos qual era o papel dessa segunda empresa mencionada anteriormente, a Cyberfantech, mas agora temos a confirmação de que a BSI de fato faz parte de uma empresa maior, que é a Cyberfantech. Vamos torcer pro dono dessa porra não gostar de foguetes ou da letra X. O narrador do vídeo começa falando sobre o futuro brilhante da BSI que está por vir, e que depois de tanta papelada legal sobre os tais incidentes de 74 finalmente sendo resolvida, senhoras e senhores, somos apresentados oficialmente ao grandioso projeto de realocação. Um agradecimento a todos os novos funcionários é feito e nos é mencionado o que aconteceu nos últimos 4 anos desde o fechamento do Bons Burgers. E é tudo aquilo que a gente já sabe. Os bichos foram levados para K9 para ficarem lá guardados e esse tipo de coisa. E também como a BSI conseguiu se manter ao longo dos anos, produzindo brinquedos e desenhos animados, até que Felix Kranken, CEO da empresa, apresentou a brilhante ideia de restaurar os animatrônicos para reutilizá-los em um novo e melhorado Bons Burgers, um novo restaurante que eles pretendem abrir muito em breve. E isso parece muito bom, né? Então vamos agradecer ao Felix por não apenas ser um homem de grande genialidade, mas também por ter um grande coração. Tá, chega de fingimento. Esse início foi muito estranho. Primeiro que a fita inteira parece endeusar o Félix como se ele fosse um gênio por querer reabrir o restaurante. Além da história aqui estar bem diferente também, pois a BSI não teve um único fundador.
teve 2. Aparentemente, quando Jack Walton desapareceu, essa foi a decisão que a empresa tomou para lidar com o caso, que foi simplesmente apagar o nome dele de tudo. Porém, o mais estranho com certeza são as aparições bizarras do próprio Jack ao longo desse segmento. Primeiro que nós temos um registro no dia de abertura do restaurante feito no nome dele, o que não faz sentido, já que ele desapareceu semanas antes. Depois, Jack aparece dirigindo o caminhão que ia pra K9, depois, dentro da TV, atrás dos personagens. Quer dizer, eu acho que é ele ali, mas não dá pra ter certeza. O filme com o rosto dele que a gente viu lá no primeiro episódio também aparece, próximo a uma fita de VHS intitulada de O Desaparecimento de Jack Walton. Agora, o que tem nessa fita? Como você grava um desaparecimento? Isso soa meio macabro, sem falar desse último trecho em desenho animado, onde o Jack tá observando tudo de longe e então interrompe o vídeo justo na parte que o narrador dizia que o Félix é um homem de grande coração, quase como se ele discordasse disso. E, por fim, vemos seu rosto em meio à escuridão. Sendo bem sincero, eu não confio em nenhum desses dois. O Jack desaparecendo do nada e o jeito que o Félix e a BSI lidaram com isso é bem suspeito. Mas além do Beisola sinistro e o nerd fudido nesse segmento, nós também tivemos uma rápida participação de outro engravatado muito importante para a BSI, Chris Easterear. Este homem havia sido mencionado pelo Brian lá no primeiro episódio. Mas enfim, o Chris me falou que esse lugar não funciona desde 78, 79... Chris aparentemente é um funcionário de longa data e foi quem treinou e orientou o Brian sobre o seu trabalho de zelador. Aqui ele aparece rapidamente colocando o Billy dentro do caminhão de mudança. Infelizmente nós não teremos muita informação sobre esse personagem por enquanto, mas pelo menos a gente já tem uma ideia de como ele se parece. Mas com base em tudo que vimos até aqui, eu arrisco dizer que Jack nunca desapareceu ou foi embora. Na verdade, eu sinto que Jack ainda está aqui. A segunda fita começa mostrando uma das etapas do projeto, que seria a fase de reprogramação, e a Benny será usada em um teste de expressões faciais, algo que os animatrônicos não tinham originalmente, já que como a gente viu em 74, eles só conseguiam virar a cabeça e mexer a boca. Vários testes de expressões são feitos na Benny, e ao decorrer do vídeo, todos eles funcionam bem. Até que de repente Benny começa a encarar alguma coisa fora do nosso alcance. E então... um rosto humano se revela por trás da máscara. Procurando alguma coisa. The rabbit tries to find a way out of the cage, but it's unsuccessful. The rabbit keeps trying to find a way out, or at least catch the owner's attention. The mighty rabbit must get out. The mighty rabbit needs to 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 get out. The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. Is starving. Is starving. Is starving. Is Desaparecida, Susan Woodings, vista pela última vez em 30 de junho de 1974. Pelo visto, Jack não foi o único que sumiu naquele ano. Essa mulher também desapareceu, mas a gente meio que sabe o que aconteceu com ela, ou quase. Parece que Susan, ou melhor, Benny, já tentou fugir de alguma instalação da BSI antes, porém sem sucesso. Mas o que a frase "o coelho está faminto" significa? Será que essas coisas sentem fome?
A terceira fita é um guia de suporte técnico da BSI. Nesse vídeo, essa boneca feia da Sha aí vai nos apresentar a estrutura da K9, a instalação de armazenamento da empresa, como se fosse uma espécie de tour. Isso vai ser bem útil ao longo do episódio. Primeiro, ela fala sobre a importância de ir ao local com o uniforme da firma e o cartão de identificação. E olha só ele aí, a carinha dele. A Sha pergunta se a gente sabe dos itens que vamos precisar durante o nosso trabalho no bunker. E não, eu não faço a menor ideia. Assim ela nos dá uma mochila e passa a lista dos itens mais importantes para nossa estadia nesse lugar bizarro. E são coisas básicas: lanterna, almoço, chave misteriosa, pera quê? Câmera de filmagem e... a cabeça de um homem de meia idade? E aí, Jack, tudo bem? Depois de reunir todos os itens e adentrar o local, a Sha ressalta a importância de tomar cuidado por onde você anda, pois aparentemente é bem fácil de se perder nesse lugar. A primeira área é a sala de descanso, local onde os funcionários fazem pausas e esse tipo de coisa. Sha reforça que devemos manter essa sala o mais limpa e organizada possível, e quando ela vai para a próxima sala, uma figura estranha aparece na tela. Agora estamos no corredor principal da instalação, com 3 portas. A primeira porta é um simples depósito de limpeza, a segunda porta guarda brinquedos e outros tipos de merchandising, e a terceira porta é usada para esconder... Esconder o quê, Sha? Rosemary ia ao restaurante todas as noites, na esperança de que seu amado marido reaparecesse depois de ficar desaparecido por semanas. Mas sem resposta. Até que um dia, ela ouviu uma voz dizendo: "Eu sei onde ele está, Rose", vindo da backstage. Agora estamos no armazém principal, e é aqui onde a maioria dos itens de valor do restaurante ficam guardados. Na sala seguinte é onde os nossos queridos bonecos estão guardados. A Sha diz que devemos evitar encostar ou apontar luzes muito fortes na direção deles. E quando voltamos para a sala principal, aquela figura escura aparece de novo. Sha diz que já passamos por ali antes e quando ela tenta passar para a próxima área, ela esbarra na figura e a tela fica toda bugada. E depois... isso aí acontece. Sophie, onde eu estou? No momento em que a moça entrou na backstage, como a voz havia pedido, seu marido desaparecido não estava lá. Ao invés disso, ela encontrou um coelho. Pose quebrada. Vou te consertar. Você ficará bela. Ficará bela. Ficará bela. E quando ela acordou, ela estava bela. Mas por dentro, era como se cada parte do seu corpo sangrasse. Desaparecida. Rosemary Walton, vista pela última vez em 19 de julho de 1974. Acabamos de descobrir mais uma pessoa desaparecida, uma muito interessante. Rosemary Walton ia todas as noites no Bob's Burgers em busca de seu marido desaparecido, Jack Walton. Porém, em uma noite, ela foi guiada por algo ou alguém até uma armadilha onde o Bon esperava por ela. Bon diz que Rose estava quebrada e que ele poderia consertá-la, assim a desmembrando e colocando as partes de seu corpo dentro do animatrônico da Sha. Desse jeito, a tornando bela. Então, pelo jeito, todas essas pessoas que estão desaparecendo na realidade foram mortas, e agora os seus espíritos assombram os animatrônicos do Bob's Burgers. Mas e quanto àquela figura sombria que seguiu Rosemary nesse dia? Foi isso que ajudou o Bon? Talvez devemos pensar nisso depois, pois ainda há um outro detalhe curioso nesse segmento. Quando a Sha entra na última sala, uma foto dela e do Bon juntos aparece na tela por alguns segundos. Qual é o propósito dessa foto? Que os dois personagens formam um casal ou algo do tipo? Eu gosto de pensar que sim, principalmente levando em conta outras artes promocionais do restaurante que reforçam bastante essa ideia. Então, se Rosemary está dentro da Sha, isso significa que
Ainda não dá pra ter certeza disso. Por mais que ainda não tivemos nenhuma confirmação de que Jack esteja morto, os vídeos deixam essa ideia implícita. Até porque não faria sentido ele estar assombrando esses vídeos se ele estivesse vivo, né? Sério, olha a cara desse maluco, ele parece um cadáver aqui. Sem falar que tivemos mais algumas conexões entre Jack e Ball nesse meio tempo. Mas ao mesmo tempo, a ideia dele ser o bom não parece certa. Rose parecia deprimida e não parava de procurar por ele, o que sugere que Jack era um bom homem. Sendo assim, por que ele mataria sua própria esposa de uma maneira tão brutal? Isso é muito confuso e não faz muito sentido por enquanto. É melhor a gente prosseguir nisso. Ainda tem um último segmento enorme pra gente ver. E eu vou fazer uma boa explicação no final. A quarta e última fita do compilado reúne uma série de gravações feitas entre os dias 12 e 14 de julho de 1978, quando 3 jovens técnicos se voluntariaram para passar 3 dias dentro da K9 com o objetivo de reprogramar os animatronics em ordem do projeto de realocação, sendo eles Hillary, Ashley e Kevin. As imagens que vamos ver a seguir mostram um pouco da trajetória deles restaurando os modelos antigos. Pois é, havia reclamações de pessoas que moravam perto do restaurante, dizendo que tocava música lá durante a madrugada, tipo 2 ou 3 da manhã, e com as luzes acesas, o que era muito esquisito, porque eles não contratavam guardas noturnos naquela época. Não, tipo, o lugar ficou aberto por um tempinho, que foi quando alguns casos estranhos começaram a acontecer, mas o local fechou mesmo depois que as pessoas relataram ter ouvido os gritos de uma mulher adulta vindo de dentro do restaurante. A Hillary continua a história e diz que na noite desse mesmo incidente, as autoridades vasculharam o local inteiro, porém não encontraram nada. E que no dia seguinte, quando o restaurante funcionou pela última vez, apenas algumas famílias estavam presentes. E as mesmas relataram que os animatrônicos estavam ausentes e todas as cortinas fechadas. Merda. Essa floresta lembra daquele filme lá, o Massacre da Serra Elétrica, isso? Boa, Kevin. Melhorou bastante o clima. Eu acho que podemos trocar essas peças por algumas novas. Não acha que isso demoraria demais? Tipo, ainda temos que continuar com os outros o mais rápido possível para terminarmos tudo até sexta. Sim, eu sei, mas eu acho que eles deveriam parecer renovados. Esse é meio que o ponto de todo o projeto, não é? Então eu acho que deveríamos restaurar o que der, não claro, acha? Sim, mas se a gente focar nesses detalhes, não vamos terminar a reprogramação a tempo. Os 3 passam o resto do dia fazendo o melhor que podem para avançar no projeto. E em algum momento a Ashley comenta sobre esses rasgos enormes nas carcaças dos robôs. Ela diz que depois do fechamento do restaurante, a Cyberfantech precisou fazer uma checagem em algumas irregularidades. E aí eles fizeram esses buracos para conseguirem alcançar os endosqueletos. A gente sabe bem que tipo de irregularidades eram essas. A noite chega e eles estão indo dormir. Ashley pergunta para os amigos sobre a pequena chave que eles haviam recebido. A Hillary até demonstra curiosidade, mas o Kevin só quer saber de terminar logo o projeto. E com esse assunto encerrado, eles vão dormir. Fala, chefia! Então, eu acho que essa vai ser a última gravação que vamos fazer antes de sair. Porque, nas notícias, a fase de reprogramação foi mal sucedida. Essa gravação foi feita na sexta-feira, onde eles explicam que a ideia de reprogramar os animatrônicos não deu nem um pouco certo, tanto pelo estado terrível dos modelos e do equipamento, quanto o curtíssimo período de tempo que eles tiveram para fazer a tarefa. Era basicamente impossível fazer isso. No áudio, o Kevin e a Hillary até demonstram uma certa insatisfação com a empresa e o plano mal organizado. Com o fracasso, os 3 passam sua última noite dentro do bunker. Porém, Ashley não conseguiu dormir. A curiosidade sobre aquela pequena chave a manteve acordada. Assim, ela pega a câmera e decide explorar o lugar enquanto seus companheiros dormem, acreditando que o que aquela chave escondia poderia salvar o projeto. E então ela começa a explorar o lugar sozinha, como qualquer personagem estúpido de filme de terror. Depois de um tempo, eu descobri que essa chave serve nessa porta escondida aqui disposta dos fundos. Parece um lugar pequeno, então só vou dar uma olhadinha rápida pra ver se acho algo interessante e depois eu volto. Jogo rápido. Ao passar pela porta, Ashley percebe que aquele lugar era muito maior do que ela pensava. Haviam muitas portas para várias salas diferentes, e entrando em algumas delas ela encontra várias peças e o que parecem ser animatrônicos que nunca foram usados. E caramba, olha só, um fantasma. Essa é a sala número 26 ou 27, eu acho. Com
podem ver, só tem algumas cabeças extras. Nada muito interessante. Logo em seguida ouvimos um barulho muito estranho e a Ashley se assusta. Mas mesmo com todos esses sinais para ela desistir e voltar a dormir, Ashley continua a sua exploração. Bem, isso é extremamente bizarro. Eu não sei dizer se esse carinha aqui é um robô ou um fantoche. Mas tipo, pra que pendurar ele desse jeito? Isso é muito estranho. E depois de explorar muito, ela finalmente chega na última porta, onde tem um palhaço que ela diz nunca ter visto antes. Mas nós vimos, é o Billy. Em uma mesa próxima ao animatrônico ela encontra uma fita com o nome Descarte, com uma data riscada, mas ainda assim é bem evidente que está escrito 11 de junho de 74, a data em que Jack Walton desapareceu. Eu não faço ideia do porquê esse modelo tem um toca-fitas, mas eu acho que isso servia pra... festa de aniversário. Tipo, eles poderiam tocar músicas com isso, ou sei lá. Enfim, é o que vamos descobrir. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Todos foram embora no dia seguinte. Acharam que Ashley tinha saído mais cedo, mas ela estava nas portas dos fundos, gritando o máximo que podia. Mas ninguém ouviu seus gritos. Nos próximos dias, os senadores reclamaram de um cheiro horrível vindo dos fundos. A empresa decidiu fechar a instalação até que novos anúncios fossem feitos. O projeto de realocação foi um fracasso. Ashley ainda está lá, mas não está mais gritando. Ela viu algo que não deveria ter visto. E agora ela é bela. 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 Bem, esse episódio foi bem revelador. As coisas se estenderam de uma maneira bem interessante. Descobrimos que Bond cometeu alguns assassinatos no ano de 1974. Ele cometeu esses crimes acreditando que estava fazendo bem às suas vítimas, as consertando e as tornando belas. E como podemos ver no segmento final, todas as mortes parecem ter sido planejadas, já que os nomes Jack, Susan e Rosemary são ditos na mesma ordem em que desapareceram. As únicas mortes que parecem ter sido exceções foram as de Ashley e Brian. A Ashley porque descobriu a existência dessa fita e agora ela precisava ser eliminada. E o Brian foi morto por conta de algum erro ainda desconhecido por parte do Bond. Que por algum motivo confundiu com a Sophie, que inclusive também tá nessa lista. E no meio disso temos um nome novo, Charles. Nós ainda não sabemos quem é esse ou o que aconteceu com ele, mas eu acho que, por eliminação, podemos deduzir que ele tem algo a ver com o Buzo, que por coincidência ficou de lado nesse episódio. O mano viu todos os amigos ficando bizarros e ficou de fora. Coitado. Descobrimos também a existência de uma sombra que acompanhou os assassinatos de perto, e que tanto a BSI quanto a Cyberfantech muito provavelmente tinham conhecimento desses incidentes e fizeram o possível para esconder. Mas esse ainda não é o final, pois nesse episódio, tanto no começo quanto no final, duas metades de um link do YouTube aparecem rapidamente na tela, ou seja, temos um vídeo secreto. Isso é bem legal, na verdade. Eu acho que isso nos faz sortudos.
A história do Bob's Burger começa em 1958, quando dois universitários dividem uma mesma ideia sobre artistas animados. Seus nomes eram Jack Walton e Felix Crankin. Foram necessários 16 anos para que eles conseguissem executar esse conceito. Nesse período, Crankin e Walton já tinham construído suas próprias famílias. Felix se casou com uma bela mulher, e Walton não era apenas um ótimo marido, mas também um pai feliz de 3 belos filhos. Essa fita se trata da linha do tempo do Bob's Burgers em 1974, com imagens do dia da inauguração em 28 de junho, a primeira festa de aniversário no dia 30, e por fim, os últimos shows antes do seu fechamento, que ocorreram entre os dias 10 e 19 de julho. Ou seja, o restaurante não chegou a ficar nem um mês aberto, funcionando por um curtíssimo período de tempo. No Halloween do mesmo ano, o lugar foi oficialmente abandonado. Em dezembro, a K9 foi aberta e em janeiro os bonecos foram levados para lá. E então, uma última data aparece. A data que sempre reaparece. Você deve estar tão confusa sobre o que acabou de ver. Mas não tenha medo, minha pequena coelha. Respostas virão eventualmente. Mas não tente resolver este enigma com as peças que tem até agora. Esse é apenas o começo. Agora vou te contar uma história sobre pessoas quebradas, pessoas belas. Ele sente muito pelo que fez com elas, mas não há mais nada que ele possa fazer. Lembre-se, segurança em pílulas, chofe. 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 Segurança em... Ah, você não vê? Eu fiz eles belos. Eu não sei como. Eu nem tinha essa intenção. Mas eu fiz. Eles tentam falar conosco. Através dos sinais. Eles serão ouvidos. Esse é o choro deles por ajuda. Além disso, também querem que saibamos o que aconteceu naquele ano. Mas temos que ser pacientes. Veja! Eles estão cheios de vida. Eles dançam com a música. Eles riem e até cantam. Eles são perfeitos. Eles são belos. Eles vão ver você em breve, Sophie. Segurança em pílulas, Sophie. O que caralhos isso significa? Isso tudo foi bem revelador e ao mesmo tempo bem confuso. Nós aprendemos mais sobre o passado da BSI e a família dos Walton, composta por Jack, Rosemary e seus 3 filhos, com a Sophie sendo um deles. E falando nela, parece que a cada vídeo que assistimos mais a personagem da Sophie parece importante. Tudo aqui parece construir terreno para algo maior. Esses remédios que ela toma fizeram se esquecer de algo. A frase segurança em pílulas sugere que essas pílulas a mantiveram segura por bastante tempo. Se a fita descarte contém os nomes das vítimas, incluindo o nome da Sophie, pode ser que alguém tenha dado esses remédios para ela se esquecer de tudo isso e mantê-la longe do bom. Mas aparentemente a Sophie não parece ser o único membro de uma família em busca de respostas, pois também tivemos um outro familiar aqui, Kevin Woodings. Esse sobrenome dele foi confirmado fora da série pelo próprio Martin, mas se você não tá lembrado, Woodings também é o sobrenome da Susan, a mulher que tá dentro da Benny, e o Martin também confirmou que a Susan é tia do Kevin, ou seja, pode ser que ele também seja um personagem importante para a história em algum momento, mas como diria um velho amigo meu, apenas o futuro dirá.
Agora, falando sobre algo que me deixou intrigado nesse segundo episódio, foi mais uma aparição daquele coelho cinza. Agora sabemos que ele é um boneco com partes robóticas, e além dele também tivemos a presença recorrente desse urso polar, que eu ainda não sei quem é. Já em Lucky You, o que mais me chamou a atenção foram os diálogos do final do vídeo. Eu não sei vocês, mas lendo esses textos parecem se tratar de duas pessoas diferentes. A primeira, o texto branco, parece ser alguém ainda vivo, dizendo que tornou essas pessoas belas sem que fosse a sua intenção, e que agora eles se comunicam pelos sinais analógicos das fitas, pedindo por ajuda. Já a segunda pessoa, o texto vermelho, muito provavelmente é o Bon, com o mesmo discurso doentio sobre beleza e como ele parece feliz em ver os personagens cheios de vida, de vidas inocentes que ele matou, e agora que estão presas nesses corpos. Então, se a segunda pessoa do vídeo é o Bon, quem é a primeira? Eu tenho um suspeito em mente. A figura das sombras. Uma coisa que eu não comentei antes, mas o episódio 2 tem uma cena pós-créditos, onde ouvimos a voz do Bon dizendo: Homem das sombras, me vê quando as luzes se apagam. O que confirma logo de cara que esse Homem das Sombras e o Bon são personagens diferentes. Ao longo do vídeo também recebemos a informação de que as luzes fortes incomodam os animatronics. E, coincidentemente, tanto Brian quanto Ashley foram atacados assim que apontaram suas lanternas na direção do Bon. Então, se ele se incomoda com as luzes, até que faz sentido ele não atacar alguém que apenas o observa na escuridão. O que me faz pensar que o Homem das Sombras não apenas tem conhecimento dos crimes do Bon, mas que também faz parte deles. Graças a Ashley descobrimos a existência da fita descarte com os nomes das vítimas. E outra fita curiosa é aquela que contém o suposto desaparecimento do Jack Walton. Agora, se existe uma fita com registros de um dos desaparecimentos, o que garante que não existem outras fitas? Alguém provavelmente está registrando esses incidentes de perto. E quem é que consegue chegar perto o suficiente do Bon? O Homem das Sombras. Isso nos dá uma visão bem diferente da história. Pelo jeito não temos apenas um antagonista, mas sim dois, que buscam consertar pessoas quebradas, dando a elas uma nova vida, uma vida bela. Mas eu acho que talvez o Bon também seja uma dessas pessoas quebradas, porque apesar dele ser sádico e cruel com suas vítimas, estranhamente ele também parece sentir algum tipo de arrependimento repentino, pois toda vez que ele mata alguém, lágrimas escuras escorrem pelos seus olhos, como se ele estivesse chorando, além do estranho hábito que ele tem de esconder o seu rosto com as mãos, como se não quisesse ver o que acabou de fazer. Será que o Bon tem algum transtorno de personalidade? E o Félix? O que ele sabe sobre tudo isso? E o que ele, o Chris e a Cyberfantech querem esconder? Não temos como saber disso ainda, mas eu posso dizer que estamos indo para algum lugar, assim como essa história, já que, como o próprio vídeo disse, isso é apenas o começo. Bem, essa foi a parte 2. Admito que foi bem divertido falar sobre esse vídeo em específico, porque entre esses episódios mais antigos, o projeto de realocação é o meu favorito. Eu não sei ao certo quando eu vou conseguir trazer a parte 3, pois fazer esses vídeos dão muito trabalho. Por isso eu peço pelo apoio de vocês nesse projeto. Você sabe, like, inscrição, pixies, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê na parte 3.
mas no final das contas o vírus me fudeu sim, eu fiquei uma semana sem voz e só agora tô conseguindo gravar essa porra. Então se ninguém assistir, eu vou comer o cu de todo mundo. Onde eles explicam que a ideia de reprogramar os animatronics... Eita porra, falei igual um filho da puta. O ponto de todo esse projeto, eu falei a frase errada. Esse não é meio que o pronto. Esse... Ah, o Discord avisando. Então eu acho que deveríamos... Eu não consigo falar essa palavra direito. Eles poderiam tocar músicas com isso, sei lá, enfim. Ah, mano. Mas temos que ser pacientes. Cara, eu não tô fazendo Kratos, velho, eu tô fazendo...